Olá, estudante! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com um cursinho preparatório para o Enem e para o PAS da UEMA. É um projeto do Governo do Estado do Maranhão, a partir da Secretaria de Estado da Educação. Aqui na descrição do vídeo tem um link de acesso a todos os materiais que você vai precisar para estudar para essas provas. Pegue papel e caneta e vamos para a resolutividade de questões. Nós vamos começar aqui nessa aula com a Revolução Cubana. Uma questão que geralmente é abordada e, quem sabe, pode ser abordada também nessas próximas edições, tanto da UEMA como também do próprio Enem. Por quê? Porque é uma revolução interessante, do ponto de vista até mesmo da ascensão ao poder das massas. E aí você tem, claro, as figuras de Fidel Castro, a figura de Che Guevara, que não só se localiza em Cuba, mas também, claro, no restante da América. Mas é importante perceber que a Revolução Cubana ela traz alguns antecedentes, e principalmente de um alinhamento com o próprio Estados Unidos. Então, o que antecede a Revolução Cubana é exatamente uma política muito voltada para aquilo que os Estados Unidos, aquilo que o capitalismo queria. E aí, tanto que você tem hoje, em plena Cuba, uma base militar norte-americana. Então, é algo que a Revolução não conseguiu retirar, inclusive até para presos militares que estão nessa base de Guantánamo. E aí, essa Revolução, ela traz, claro, todas as mazelas de uma população que estava à beira, claro, de um colapso, seja econômico, até porque entender que o processo de alinhamento do capitalismo, de alinhamento com os Estados Unidos, faz com que, claro, uma região como Cuba ou outras também aqui na América, elas não possam, claro, ser ou chegar aos mesmos degraus que chegaram dentro de uma perspectiva de desenvolvimento, que é muito colocada pelos próprios Estados Unidos, que todos podem chegar a esses mesmos degraus que eles chegaram. Mas a Revolução Cubana, ela traz também um ponto que é o processo também educacional, a educação para todos, a educação, a universalização do acesso, do direito a essa educação. Então é um ponto-chave da Revolução. Claro, a Revolução traz seus aspectos também ditatoriais, porque você tem também a permanência ao longo do tempo de uma figura emblemática, que era Fidel Castro, que mesmo depois da sua morte você teve, aí, de uma forma mais contemporânea, a presença do seu irmão Raul Castro. Uma abertura posteriormente, principalmente quando a própria União Soviética, que é o que vai dar apoio econômico, financeiro e ideológico, ela vai ruir, e aí, então eles precisarão abrir um pouco a questão da sua economia, principalmente ali para o turismo, para a própria exportação do charuto cubano, muito utilizado. Então é um país que ele sobrevive ainda por essas questões do turismo, ali, do charuto e outras questões também que são vendidas. Mas um ponto-chave da Revolução Cubana que nós vamos apontar nessa questão é a questão da educação. Então, a Revolução Cubana ela veio demonstrar que os negros estão muito mais preparados do que se pode supor para ascender socialmente. Com efeito, alguns anos de escolaridade, francamente, aberta e de estímulo à autossuperação, aumentaram rapidamente o contingente de negros que alçaram aos postos mais altos do governo, da sociedade e da cultura cubana. Simultaneamente, toda a parcela negra da população, liberada da discriminação e do racismo, confraternizou com os outros componentes da sociedade, aprofundando o grau de solidariedade. Tudo isso demonstra claramente que a democracia racial é possível, mas só é praticável conjuntamente com a democracia social. Então, um texto bem desenhado para que você possa compreender que quem escreve esse texto diz, olha, a democracia racial ela existe, ela pode existir, desde que haja democracia social também, acesso a todos os meios de sobrevivência. Mesmo falando aqui, um regime capitalista. Então, essa é a grande lacuna que
a gente não tem enquanto sistema capitalista, já que você está falando de uma revolução que inaugura um sistema socialista, né? Que, de fato, ali com Fidel Castro. Mas vamos para as alternativas. Ou bem, há democracia para todos, ou não há democracia para ninguém, porque a opressão do negro, condenado à dignidade de lutador da liberdade, corresponde ao opróbrio do branco, posto no papel de opressor dentro de sua própria sociedade. É um texto aqui do Darcy Ribeiro, no livro, né, sobre o povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. Segundo Darcy Ribeiro, a ascensão social dos negros cubanos, resultado de uma educação inclusiva, com estímulos à autossuperação, demonstra que, letra A democracia racial está desvinculada da democracia social. Bom, essa alternativa você já pode perceber que não, porque no texto do Darcy Ribeiro ele fala que ela tem que acontecer de forma simultânea para que uma possa coexistir. Letra B. O acesso ao ensino pode ser entendido como um fator de pouca importância na estruturação de uma sociedade. É uma alternativa também, gente, que vocês têm que logo cortar, porque falar pouca, ou seja, importância. Não, tem muita importância desse processo que está entendido aqui na questão. A letra C. A questão racial mostra-se irrelevante no caso das políticas educacionais do governo cubano. Cuidado com as palavras, a gente sempre circule aquelas palavras que costumeiramente você não as lê. Por quê? Porque aqui fala de irrelevante, tá? Aquilo que não tem importância, aquilo que não se dá importância, ok? Vamos lá. Letra D. As políticas educacionais da Revolução Cubana adotaram uma perspectiva racial antidiscriminatória. Bom, é uma questão, uma alternativa que a gente já vê que há algum sentido no texto que você acabou de fazer a leitura. Letra E. Os quadros governamentais em Cuba estiveram fechados aos processos de inclusão social da população negra. É uma alternativa também que não tem nenhuma relação direta com o texto que você acabou de ler, porque diz o contrário. Então, a resposta a essa questão, gente, é a letra D de dado. As políticas educacionais da Revolução Cubana adotaram uma perspectiva racial antidiscriminatória. Então, observe que é uma alternativa, mesmo que eu falei aqui um pouco sobre a Revolução de uma forma bem a passant, mas você compreende que o texto que é disposto no enunciado da questão, na estrutura da questão, dá condições para vocês responderem, tá? Como é o caso aqui dessa questão, que é a letra D. Vamos para a próxima? Guerra Fria. Bom, geralmente, uma outra questão, ela cai aí, nós estamos vivendo, por exemplo, hoje, claro, não mais essa Guerra Fria tão intensa que foi nesse período, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, mas existe, claro, né, principalmente quando você tem esse cenário aí entre a Ucrânia e a Rússia, né, os Estados Unidos ali intervindo também, a própria Europa intervindo, dando apoio para a Ucrânia, né, e a Rússia fazendo várias ameaças, né, que corta isso, corta aquilo, a própria União Europeia cortando, né, e tirando também, confiscando, né, valores aqui de alguns magnatas russos. Então, essa é uma guerra que ainda perdura por um longo tempo, né, e chega até os nossos dias. Mas, claro, de uma forma mais disfarçada do que você tinha no pós Segunda Guerra Mundial, né, no pós 1945. Então, olha só, a Segunda Guerra ela vai, de certa maneira, fazer com que essas duas grandes potências, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética e os Estados Unidos, entrem em conflito. E aí fala-se de uma guerra fria, mas na verdade é uma guerra bem quente, né? A ideia de guerra fria é porque não havia um confronto direto entre essas duas nações, mas haviam confrontos que eram marginais a esse processo. Por isso que se dá esse nome de Guerra Fria. Mas o que é importante perceber na questão da Guerra Fria é entender que essas duas nações, essas duas potências, elas vão buscar, claro, parceiros, aqueles que possam formar os seus grupos de domínio político, econômico, social, ideológico, isso assim, até cultural, claro. E nesse sentido, a guerra ela traz, né, outros, né, personagens para dentro desse conflito. Aí você tem a guerra do Vietnã, que vai acontecer ali, né, toda a Ásia ali na Indochina, ali você vai ter várias guerras que são patrocinadas por esses dois. A própria África também, você vai ter ainda um sucesso. Avança América aqui, a Revolução Cubana, que nós acabamos de verificar na questão anterior. Então, é uma guerra que vai trazer essas duas nações. E elas vão sempre estar em disputa. Uma disputa cientista,
a questão, por exemplo, do homem chegar à Lua, né? A questão dos primeiros, né, astronautas e foguetes que vão subir, eles vão... A questão da bomba atômica também, das armas nucleares, isso fica muito exposto nos desfiles militares que vão ser feitos por ambos, né, os lados, mas também de uma série de políticas e também, claro, de tentativa de formação de blocos, né, de tratados também, que vão fazer com que tanto a liderança dos Estados Unidos como a liderança também da antiga União Soviética, né, possa ser concluída. Então essa guerra, de fato, é uma guerra bem quente, mas é uma guerra que não há confrontos diretos entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então vamos aqui para a questão. É o Enem 2009. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, né, que é do Tratado do Atlântico Norte, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos, que se refletia pela opção entre os modelos capitalistas e socialistas. Essa divisão europeia ficou conhecida como... Bom, gente, e aí nós temos um outro ponto aí, a Alemanha. No pós-Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi dividida em vários setores, em 4, mas ficou sempre conhecida como Alemanha Oriental e Ocidental. Uma Alemanha Ocidental dominada aí, no caso, capitalista, dominada pelos Estados Unidos, e a oriental dominada, então, pelo socialismo, a União Soviética. É tanto que se ergueu-se um muro, chamado Muro de Berlim, que fazia a divisão desses dois países, e aí, claro, ninguém poderia passar de um lado para o outro, porque era um muro vigiado desse processo. E esse muro vigiado fez com que, né, claro, havíamos buracos, fugas, tentativas, né, famílias foram separadas, né, nesse processo. Mas o que é importante aqui é que tanto o Pacto de Varsóvia, né, que estava a liderança ali da antiga União Soviética, como também a OTAN, que essa organização, tratado, essa aliança do Norte, né, os Estados Unidos e o Canadá participam e também alguns países europeus, eles de fato levantaram, né, um cenário, um outro muro, levantaram de uma certa maneira algo que ficasse muito bem separado entre esses dois blocos antagônicos, entre esses dois blocos que não podiam de fato em nenhum momento fazer alguma aliança desses países que constituíam cada um deles. Então isso ficou de fato demonstrado, né, em uma dessas alternativas que nós vamos agora analisar. Então a letra A diz cortina de ferro, a letra B o Muro de Berlim, letra C União Europeia, D Convenção de Hamar, Conferência de Estocolmo. Gente, aí a letra C a gente já pode até eliminar, tem a ver com essa União Europeia. Então a resposta certa, gente, é a letra A, uma cortina de ferro. Então esses dois blocos, eles ergueram de fato essa cortina de ferro. Por isso foi conhecido por conta exatamente de que era fechado esses blocos e ninguém poderia passar, claro, do lado. Assim como o Muro de Berlim, aí cuidado, gente, porque às vezes você olha lá, Muro de Berlim, e você entende enquanto símbolo dessa Guerra Fria. Claro que ele é um dos símbolos, mas quando se trata dessas alianças militares, tá? Não é só do território, mas alianças militares, você está tratando exatamente dessa cortina de ferro que é erguida entre esses dois blocos antagônicos. Ok? Vamos para mais uma questão da Guerra Fria. Essa questão aqui caiu na UEMA em 2021, né? Bem pertinho aí, né? E ela traz, né, uma charge aí e diz o seguinte: então você ler livros, hein? É um cartoon, né, do Washington Post, né, que nasceu aí em 1949, né? Então, observe que a imagem, né, ela tem uma série de pessoas tentando fazer, né, ali um mapa onde aparece, né, a sigla da União Soviética ali, algumas pessoas tentando, né, fazer a leitura ou tentando entender, né, o que se vê. Por isso que a expressão ali em cima, em inglês, é onde... Então, você lê livros, hein? Era uma pergunta que era feita ali para aquela mocinha que está no centro da imagem. Vamos lá. Então, o período dos anos de 1950, nos Estados Unidos, é marcado pela Guerra Fria, momento em que surgiu também o marxismo, que é influenciado pelas ideias do senador Joseph Markert, que
nesse período está retratado na charge. Os elementos fundamentais dessa política dos Estados Unidos dos anos 50 são indicados nas seguintes. Opção. A letra A consolidação das liberdades democráticas, a revolução cultural contra a cultura, o aumento do número de sindicatos fortalecedores dos trabalhadores. A letra B. A corrida armamentista e espacial à Lua, o movimento hippie pelas liberdades, o ataque da Baía dos Porcos em Cuba, adversário histórico do governo. Letra C. A política do New Deal, a luta pelos direitos das mulheres, a guerra do Vietnã na Ásia, inimigo político do Estado norte-americano. A letra D. O desrespeito aos direitos civis, o combate ao comunismo, a perseguição a funcionários públicos e a artistas considerados perigosos, o envolvimento na Segunda Guerra Mundial. A letra E. O desenvolvimento das técnicas de espionagem contra a União Soviética e o fortalecimento dos regimes fascistas e nazistas. Gente, a imagem é bem clara. Uma mocinha que está bem no centro, né, ela está sendo inquirida ali por aqueles personagens que estão ali ao redor, né, tentando exatamente verificar o que ela faz. Por isso que ela pergunta, você lê livros? Né? E aí ela já olha, por exemplo, uma imagem do mapa da antiga União Soviética, né? Ou seja, é uma tentativa de silenciamento mesmo, de cerceamento. Né? Isso vai acontecer muito nos Estados Unidos, né? A tentativa de encontrar pessoas que eram contrárias ao capitalismo, que eram contrárias e que eram favoráveis ao socialismo. Então, quem estudava Marx, quem estudava Engels, quem estudava qualquer um dos teóricos que basilaram ali a própria Revolução Russa, né, eram tidos enquanto inimigos. Então, por isso que a resposta certa dessa questão é a letra D, o desrespeito aos direitos civis, o combate ao comunismo, a perseguição a funcionários públicos e artistas considerados perigosos. Então, qualquer pessoa que começasse a fazer leituras que eles acreditavam serem proibidas, havia uma investigação. Então, aqueles sujeitos ali na imagem, eles estavam exatamente tentando captar informações daquela moça que está ao centro, né? Pode ser caracterizada ali como uma professora, que estaria então sendo investigada, inquirida ali por aqueles agentes do governo. Isso vai acontecer muito, não somente em relação às próprias universidades, mas também em todo o escopo, né, de comunicação, dos artistas, da cultura mesmo norte-americana. Vamos para a próxima questão, gente. E aí nós vamos entrar em Brasil, né, de JK, né, Enem 2013. Aí é uma imagem, meta de faminto. JK, você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. O que mais quer? O Jeca, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Então, é uma imagem bem interessante porque trata exatamente do que JK estava fazendo, que era, dentro do seu governo, em 1950, o desenvolvimentismo do Brasil. Então, a ideia dos 50 anos em 5 em desenvolvimento econômico levou, né, dentro de um plano de metas que se estabeleceu no Brasil a partir de JK, Juscelino Kubitschek, e um desses planos de metas seria exatamente a questão das estradas, a construção de estradas, porque era necessário essas estradas para serem percorridas pelos automóveis, né, pelos veículos. E aí, por isso que há nessa charge, né, o contato com o Jeca, que ele disse, olha, eu quero um feijão brasileiro. Né? Talvez essa estrada brasileira, esse carro brasileiro, essa gasolina brasileira, e aí fazendo referência, por exemplo, a Petrobras, não me interessa, porque eu não tenho, de fato, condições de ter esse carro e nem de andar nessas estradas, mas eu preciso de um feijão brasileiro. Então, colocava exatamente que o governo de Juscelino Kubitschek era contrário ao desenvolvimento, está no desenvolvimentismo, que era contrário ao próprio desenvolvimento da sociedade, de uma forma geral. Vamos lá para as questões. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek. Letra A, evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. A letra B, destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Letra C, enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. A letra D, ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou o salário dos trabalhadores. E a letra E, mostrar que a ocupação das regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população local. Então, logo a gente vai perceber, gente, que a resposta certa é a letra C, que enfatiza que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. E quando você tem um aumento
Em outras regiões, as regiões mais periféricas do país continuavam na pobreza e na fome também, ok? Bom, nós terminamos por aqui essa aula. Não esqueça de acessar o material que está no link da descrição deste vídeo, também acionar o sininho lá do canal para que você possa receber as novidades. Acompanhe aí todas as redes sociais da plataforma Gonçalves Dias. Continue no seu foco, estude e até a próxima aula.